Beleza? Primeira regra para vender qualquer coisa no digital e fora do digital é... A primeira forma é você simplesmente não acreditando nela. Você vai falar, essa capa ela não funciona. Então quando você for mostrar essa capa, você vai falar, essa capa aqui é uma capa de visibilidade. Na sua cara, a falta de credibilidade vai vir. Porque você não acredita que essa capa funciona. Agora, é diferente se você acredita no produto. Meu amigo, se você acredita que aquela capa de invisibilidade realmente funciona, você vende ela em qualquer valor, em qualquer circunstância. Porque você acreditando nela, você dá mais credibilidade na sua fala, você dá credibilidade na sua linguagem corporal. Por quê? Porque você simplesmente acredita naquilo que você vende. Então, às vezes, você que está aí, escolher um produto que você nem gosta. Um produto sobre... Vamos lá, um produto sobre ansiedade, sendo que você mesmo nem acredita que dá pra ajudar pessoas com ansiedade através de um e-book. Tá entendendo? Então, assim, qual é a primeira regra que eu te indico? Se é o seu primeiro produto, poxa, escolha algo que você já tenha intimidade. Marcos, eu preciso ter usado o produto? Não. Você precisa acreditar que ele funciona. Pode ter certeza absoluta que se você confia no que você vende, aquela confiança ali vai atrair compradores. Cara, você já viu pessoas numa roda de conversa que falam com tanta eloquência, que falam com tanta confiança, que ele pode estar falando a pior mentira da sua vida, mas você dá crédito só porque ele fala assim com confiança? É porque ele acredita naquilo que ele fala. Deixa eu te dizer, isso aqui é algo não somente para você usar em vendas, mas para você usar na vida. Quando você vende um produto ou uma ideia com confiança, acreditando naquilo que você está falando, ou melhor, quando você se vende em público para sua namorada, para alguém que você quer conhecer, quando você se vende com confiança, acreditando no que você está falando, a venda acontece quase que naturalmente. É assim que você vende algo sem querer vender. Já viu aqueles vendedores que eles vendem sem nem se esforçar? Qual é o segredo deles? Eles simplesmente acreditam naquilo que eles vendem. Simples assim. Então, assim, Marcos, vai fazer diferença se eu for escolher um produto, se eu for criar um e-book? Vai fazer diferença se eu for criar um e-book de um assunto que eu gosto, de um assunto que eu acredito, do que um assunto genérico? Vai fazer diferença. E muita diferença. Beleza? Essa é a primeira regra, não só para vender infoprodutos, mas para vender. Em todos os sentidos. Seja a si próprio, seja um assunto, seja uma ideia, seja um produto. Beleza? Primeira regra para vender qualquer coisa no digital e fora do digital é acreditar. Escolher algo em que você acredita. Vocês que já estão acostumados com as sementes aí, o que é semente, Marcos? Sementes são insights. Você desde pequeno cresceu com pessoas te dizendo sementes. Sementes que às vezes prosperaram, te fizeram um adulto confiante, ou até sementes ruins de pessoas mal intencionadas. Sei lá, sua professora que disse que você não ia ser ninguém. Então essas sementes elas acabam chegando no solo, e o solo é fértil, e acabam aí produzindo bons ou maus frutos. E todas as sementes que eu soltar aqui você tem que anotar, beleza? Anota então essa semente assim, ó. A paixão pelo que você vende é o motor da sua prosperidade. Às vezes, se essa frase for só para você, anota assim, ó. A paixão pelo qual eu vendo é o motor da minha prosperidade. Todo vendedor tem que ser apaixonado pelo que faz. Ele tem que vender dizendo, esse meu produto é o melhor produto e eu acredito nele. Você já viu aqueles vendedor meia boca que quando vai falar do produto fala, esse produto é bonzinho, Vocês sabem porque vocês já foram atendidos assim, né? Não seja um vendedor meia boca. Não seja um vendedor Nutella. Um vendedor vende fofo. Não seja vendedor. Tranquilo ou não? Escreve assim pra mim no chat assim, ó. Não seja um vendedor vende fofo. Escreve assim pra mim. Não venda fofo. Não venda fofo. Vamos continuar?
Marcos, qual é a segunda regra para você vender qualquer coisa na internet? A gente está saindo dos pilares, beleza? A segunda regra é profundamente o cliente. Deixa eu te falar uma coisa, na internet, essa frase pro mundo digital é até um pouco difícil de entender. Poxa, como é que eu vou entender o meu cliente profundamente? Para que eu vou entender ele profundamente? E como é na prática que eu faço isso? Como é na prática que eu faço isso? Primeiro, por que você tem que fazer isso? Porque essa é a segunda regra. Cara, quando você conhece profundamente as dores, os desejos, as necessidades do seu público, você basicamente vende para ele sem esforço nenhum. Por quê? Porque você, com todos os pontos alinhados na conversa, o que é isso? É saber o que dizer. Quando eu te entendo, eu sei o que dizer. Eu sei como te vender sem nem ter intenção de te vender. Por quê? Cara, eu sei as suas necessidades. Eu vou conversar contigo e você vai perceber ele que, poxa, ele me entende. É tão bom quando a gente compra algo de alguém que entende de fato a gente, sabe? Lembra agora de uma pessoa que é boa de conversar, uma pessoa boa de conversa. Você sabe que essa pessoa que é boa de conversa, ela entende suas dores, entende seus desejos ou então entende suas necessidades. Porque para ela ser boa de conversa, ela tem que saber o que te agrada e o que te não te agrada. Para ela ser boa de conversa, ela tem que entender ali quais assuntos não conversar contigo e quais assuntos conversar contigo. Então, assim, a segunda regra para você vender é você conhecer profundamente o cliente. Entender o porquê? Agora eu vou te explicar o como. Como é que você vai entender profundamente o cliente? De maneira mais teórica, eu poderia dizer assim, ó, você precisa estudar a sua persona. Eu tenho raiva de quem fala isso. O que é estudar a persona, meu amigo? De maneira prática, o que você vai fazer? Depois de ter escolhido o seu nicho, um nicho que você acredita, você vai entender então o seu público. Como é que você vai fazer isso na prática? Você vai jogar o seu tema nas redes de pesquisa. Isso de maneira prática, tá? Qual rede de pesquisa? O Google, o YouTube, o TikTok, o Instagram. Você vai ver o que aquelas pessoas pesquisam. A exemplo, se o meu produto é sobre reconquista, como é que eu estudo o público de reconquista? Eu jogo no YouTube, jogo no Google, a palavra reconquistar o amor. Nossa, aquele vídeo ali tem 10 milhões de pesquisa. Quer dizer que pessoas que faz parte do público que eu quero vender clicaram naquele vídeo. Qual o mais inteligente a se fazer? Eu que quero entender aquele público, clico também. E aí eu vejo o que eles consomem. Eu vejo quais as dores deles. Eu vejo quais as necessidades deles. Eu vejo quais os desejos deles. Deixa eu te falar, tem gente que compra e-book sobre reconquista e não quer reconquistar. Não, você pira nisso. Tem gente que compra e-book sobre reconquista, mas eles não querem reconquistar. Eles compram só para saber se eles fizeram certo na decisão do término. Depois, só como exemplo para você ver que eu estou falando a verdade, dá uma pesquisada no Google sobre reconquista. Mais de 50% dos vídeos são de pessoas começando o vídeo assim. Você quer mesmo reconquistar? Você quer voltar para aquilo? Às vezes a pessoa clica num vídeo sobre reconquista e sai tendo a certeza que ele não quer reconquistar. Acontece isso demais. Então, às vezes, você quer vender para o público de reconquista e não sabe conversar com eles. Não sabe as necessidades reais deles. E aqui eu estou exemplificando um nicho só. Eu poderia falar de inúmeros nichos, tá entendendo? Então, assim, não tem como você ficar multimilionário, ou seja, vender muito, sem entender profundamente o cliente. Pegou essa semente ou não? Se pegou, escreve aqui, ó. Peguei. Escreve pra mim, peguei. Marcos, depois que eu entendi o cliente, o que eu vou fazer? Porque assim, eu entendi o porquê, eu preciso entender o cliente. Eu entendi o como eu consigo entender o cliente. Mas agora, qual o objetivo eu vou ter com isso? Eu vou dormir com mais informação na cabeça? Qual o objetivo, Marcos? E eu vou te explicar. Depois de você ter entendido alguém,
Depois de você ter entendido as dores, as necessidades e os desejos dessa pessoa, você vai começar a oferecer o seu produto utilizando a linguagem dessa pessoa.